pra mim, todo humorista tem um pouco de Léo Lins nas suas veias, né? Coisa parecida. Apesar que faz igual o pessoal fala, né? Assim como tem os humoristas que fazem aquele caso do ex-gay, né? Que é sempre divertido pra todo mundo. Ainda mais que valida aquele conceito de aquele cara que é muito dito, muito másculo, coisa parecida. No fundo, o cara quebra, né? E isso valida o pessoal que é da área, né? Do LGBTQIA+. Então, tem vários casos assim bem interessantes do humor. E pra mim, na minha opinião, muitos deles não saíram do armário como o Léo Lins, né? Com o humor pesado que ele tem, coisa parecida. Um caso que chamou a atenção agora foi o caso do Fábio Porchat, né? Que se você for ver, ele é um defensor da lacração, defensor de tudo que é coisa boa, coisa parecida. Só que ele iniciou o caso dele com aquele negócio lá da... Não sei se é Cleide, esqueci o nome daquela peça que ele fez rapidamente, que era sobre atendente de telemarketing que sempre te avacalha ou coisa parecida, né? E o cara se pintou todo de azul, coisa assim, né? E se você for ver, é um sofrimento das pessoas, né? Que toda vez são atendidas pelas atendentes de telemarketing e essas atendentes, por vezes, jogam o cara para lista de espera, coisa parecida. Mas se você... Foi bastante interessante e engraçado aquela... Não esqueci o nome, tem um nome específico para isso. Essa peça que ele fez. Essa apresentação de humor, né? Mas, ao mesmo tempo, se você for olhar pelo lado mais lacrador possível, né? Que eu entendo disso. Ele tá avacalhando com uma mulher que tem pouco dinheiro e que, teoricamente, tá abaixo dele, né? Usando o humor. Então, se você for olhar assim nesse quesito assim, tênue, você vê que tem o Léo Lins ali instalado dentro dessa peça de humor, que é uma, vamos dizer, sexista, não sei o quê. Só que não o humor não tá voltado diretamente por causa dela ser uma mulher, mas a situação, né? Então o humor sempre tem disso, tem dessas situações de você avacalhar uma coisa que é do dia a dia, as pessoas veem e tal, sofrem alguma coisa, e o humor denuncia aquilo, né? É tipo o Léo Lins também, ele denuncia os casos que tem de preconceito, racismo, casos de, por exemplo, pessoa quando é contra cadeirantes e coisa parecida, né? E ele faz humor que inclui todo mundo. Mas isso não é bem visto pela sociedade, especialmente pela judicialização do humor. E em vez de ser levado como uma peça de teatro, uma coisa que não é só um personagem que tá lá fazendo humor da questão, mostrando para a sociedade que aquilo existe, que aquelas pessoas existem, não. É levado como crime. Então, os crimes reais que acontecem não são punidos ou ficam... não tem-se a pauta na sociedade, as pessoas não discutem sobre isso porque tem medo sobre o assunto, mas continua existindo, né? E em vez de punir os verdadeiros problemáticos, se pune o artista, né? O cara que tá fazendo humor lá no negócio. E esse negócio do Fábio Porchat, que eu achei bastante interessante, é que ele, teoricamente, é um lacrador bem forte, uma pessoa bem de esquerda. E certa vez, ele tentou até defender o Léo Lins, sobre essa questão de humor, coisa parecida, só que o pessoal da ondinha dele conseguiu convencê-lo, né, a não defender o Léo Lins. E, como eu tô falando, ele tem uma veia de Léo Lins dentro dele, só que ele tá dentro do armário, ele tá proibido, tá na coleirinha. E um dia desses, aconteceu de novo, né, o que foi? Teve um caso aí, de uma mulher que levou um idoso na cadeira de rodas pro banco, né? Fez um empréstimo e na hora de sacar o dinheiro lá, levou o idoso e parece que o idoso morreu durante essa travessia, né? Quando chegou no banco lá. Segundo o legista, coisa parecida aqui, parece que o velhinho foi de arrasta entre 11 horas da manhã até meio-dia, ou meio-dia ou 1 hora, coisa assim, nesse período aí. E o que parece que o velhinho estava vivo ainda quando estava chegando lá no banco. Enfim, pessoas podem dizer que uma pessoa tem um problema mental, sei lá o que, a mulher lá, né, que tentou fazer, uma pessoa poderia achar que é uma pessoa ruim, coisa parecida, mas pelo que deu a entender, foi uma tragédia que aconteceu lá no local. Enfim, isso é questão de justiça e tudo mais.
O que tem tudo isso? O Fábio Porchat resolveu fazer uma paródia. Pegou uma senhorinha na plateia onde ele estava e fez ela como se fosse um bonequinho. A moça estava com o cabelo na cara, abaixada, fingindo que estava morta, enquanto o Fábio Porchat ficava movimentando ela, dizendo que estava acompanhando o programa, uma coisa parecida. Então, é aquele humor mórbido, né? Bastante pesado em nível Léo Lynch. Muito, muito, muito. E o que aconteceu? Cancelaram ele na hora. Na hora. E não foi só um cancelamento. Eu achei interessante que não foi só um cancelamento da esquerda. Foi um cancelamento da direita. Porque a direita também acha que, já que ele é um lacrador, fica fazendo piada também de morbidade também é uma ironia, um negócio bastante assim. Não sei dizer. Mas igual o outro. Hipócrita, né? Já pensou? Tu pregar ser o bonzinho, coisa parecida, e no final de tudo fazer piadas bem mórbidas a nível Léo Lynch. Cara, isso aqui tá em muito lugar. Pra mim, todo humorista é um Léo Lynch, de certo modo. Às vezes eles falam com assuntos que respeitam a pauta LGBTQIA+, que respeita a pauta de esquerdistas e coisa parecida, e ao mesmo tempo os caras destroem o outro lado, né? O que seria o outro lado culturalmente ou politicamente, né? Muito interessante. E é a nossa sociedade que a gente vive, né? Agora que teve essa denúncia aí contra a liberdade de expressão, do Xandão, né? Alexander, bora ver como fica. Mas que é interessante a causa, e o humor sempre vai ser humor, mano. Se você não gosta do humor, é melhor se retirar, né? De retirado, não dá patrocínio à pessoa, vai fazer outra coisa, não dá voto, coisa parecida. Mas exigir que a pessoa perca tudo, né? Só porque você não gosta do humor, pra mim continua um absurdo, né? Enfim, só mostra como as coisas estão mais entrelaçadas que a gente acha, né? Masterchef e humor.